Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, eis que nós adentramos esse grande retiro da igreja chamado Quaresma. 40 dias nos quais, juntamente com Cristo, vamos ao deserto para vencer o fermento da maldade. É assim, por exemplo, que o padre, ou os padres, melhor dizendo, disseram a oração do prefácio, na missa do primeiro domingo da Quaresma, porque o fermento da maldade é extremamente perigoso. Nós não devemos deixá-lo dentro de nós, porque onde a maldade está presente, somos capazes das piores coisas. Então a Quaresma é um tempo em que, com sinceridade, nós olhamos para um espelho. Esse espelho é Jesus. Olhamos para o Senhor, ao conhecermos a sua palavra, o seu jeito de ser, e a partir do reflexo de Cristo em nós, analisamos a nossa vida para reconhecer o que de fato devemos tirar da nossa história. A Quaresma é um momento muito especial. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas correm muito, de maneira frenética, elas não têm tempo para si mesmas e nem para os outros. Então a Quaresma é esse momento em que a igreja silencia, e nós também silenciamos nosso coração para escutar a voz de Deus. Veja que no domingo Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto no hebraico é Midbar. Midbar no hebraico, a sua origem, lugar de onde nasce a palavra. Ou seja, Jesus foi conduzido para o deserto para escutar a palavra do Pai no seu coração. O deserto para nós não é um lugar geográfico. O deserto agora é a nossa interioridade, a nossa vida. De nada adianta nós estarmos num lugar totalmente silencioso, se dentro de nós existirem vozes que não deixam escutar a voz do Senhor nosso Deus. Como diz o Salmo 94, Oxalá ouvisseis a voz do Senhor vosso Deus. Por que nós estamos aqui na Santa Missa? E por que da sua casa você sempre acompanha a missa da Rede Vida, o santuário da vida? Para escutar a voz de Cristo. Ele é o nosso mestre interior. Hoje na primeira leitura, o profeta Isaías diz para o povo de Israel que a palavra de Deus é como a chuva que cai do céu. Ela não volta para o céu sem ter produzido seu fruto. Só que agora essa terra não é qualquer terra, é a terra do nosso coração. Quando a gente participa da missa e acompanha a sagrada celebração, é como uma chuva de graça que é derramada sobre a terra da nossa interioridade. Às vezes dentro de nós existe secura. Muitas pessoas enfrentam isso. Elas falam assim: padre, eu rezo, eu dobro os joelhos e parece que Deus não fala comigo. Às vezes na vida nós enfrentamos momentos de aridez espiritual. E nós temos dois tipos de aridez. Temos uma aridez que é causada pelo pecado, pelo afastamento do nosso coração em relação a Deus. Essa aridez tem como causa a nossa desobediência. As pessoas não escutam a palavra, as pessoas não rezam, elas não se aproximam de Deus, elas não vão escutar Deus mesmo. Mas existe um outro tipo de aridez, que é fruto da própria ação de Deus em nós. Os grandes místicos, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e tantos outros santos, experimentaram essa aridez. O que é essa aridez? É quando Deus não dá mais consolações espirituais. Você reza, você fala e parece que Deus está dormindo. Deus está no seu total silêncio. Quando uma pessoa vive a vida de santidade e ela experimenta essa aridez é fruto do processo de Deus na vida dela. E por que Deus realiza isso na interioridade, no coração da pessoa? Para que ela possa amadurecer, ir ao encontro de Deus, não por aquilo que Deus pode dar a ela, mas por aquilo que Deus é em si mesmo. No início da experiência da fé, todos nós somos interesseiros. Podemos negar, mas no fundo é assim. As pessoas vão até Deus porque elas querem uma bênção. As pessoas vão até Deus porque querem um milagre. As pessoas vão até Deus porque elas querem uma cura, uma libertação. Nós não devemos condenar porque esse é o processo normal. Uma criança, por exemplo, ama a mãe por quê? Porque a mãe dá de mamar, porque dá o leite, porque nutre, porque dá carinho.
Só que da infância da fé, nós devemos nos tornar maduros. Ir ao encontro de Deus não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele significa. Eu não amo meu pai e minha mãe por aquilo que eles me dão, porque me dão um carro, porque me dão dinheiro. Mas quando eu sou maduro, eu amo as pessoas por aquilo que elas são, inclusive se elas forem inúteis para mim. Você quer saber se você é amado? A gente só vai saber se a gente é amado de fato, quando a gente for inútil, quando a gente não puder satisfazer mais o interesse das pessoas. Enquanto a gente é jovem, bonito, quando a gente tem dinheiro, quando a gente pode dar algo para as pessoas estão ao nosso redor. Mas quando às vezes nós caímos numa cama, doentes, enfermos, quando nós vivermos o vale tenebroso da sombra da morte, da enfermidade, e não pudermos dar nada para as pessoas, aqueles que restarem ao redor de nós é porque nos amam verdadeiramente. Essa é a prova do amor. Espero que quando isso acontecer, e se isso acontece com você que está aí na sua casa, não seja algo decepcionante na sua vida. Para algumas pessoas será decepcionante, porque verá que às vezes aquelas várias pessoas que estiveram ao redor dela eram pessoas interesseiras, não pessoas que realmente amavam. Ou por outro lado, será um momento de gratidão a Deus, em que você vai ver e se surpreender com certas pessoas que você jamais imaginaria, e elas estão ali do teu lado para te apoiar. Nós experimentamos o amor verdadeiro não só na enfermidade, no sofrimento, mas nas traições, nas decepções, quando nós não correspondemos àquilo que as pessoas querem de nós. O que nos ajuda então a viver a experiência da vida? A enfrentar os momentos de aridez, inclusive nesses momentos difíceis? É a palavra do Senhor. Se você não conhecer a palavra não é você decorar a Bíblia, isso é fácil. Ou escrever um baita de um versículo no carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é muito fácil. Conhecimento da palavra não é conhecimento só intelectual, isso faz parte. Conhecimento da palavra é conhecimento em tudo aquilo que nós somos, na nossa inteligência, na nossa vida afetiva, nas nossas atitudes. Então, ao se apresentar diante de Deus, às vezes com o coração árido, com essa terra seca, nós pedimos ao Senhor: Senhor, derrame a chuva da vossa graça e da vossa palavra em nossos corações. Ninguém deveria sair de nenhuma santa missa, olha bem, hein? Árido. Nós deveríamos sair da Santa Missa plenos da fecundidade do Espírito Santo, cheios de Deus, porque a palavra de Deus transforma. A grande pergunta é: como que nós pregamos a palavra? Nós pregamos a palavra como algo externo a nós, os pregadores da palavra, ou como algo que eles vivem, que experimentam? Hoje o mundo não está atrás apenas de mestres. Os mestres são importantes, mas como diz São Paulo VI, se vão atrás dos mestres é porque eles são testemunhas. Estudar a Bíblia, estudar a Sagrada Escritura, estudar a teologia, estar na igreja, não basta palavras bonitas, porque se eu não tiver caridade, eu vou ser um sino que ressoa, mas que não comunica. Por que eu estou dizendo isso? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 diz: como invocarão se não creram? E como vão crer se não ouviram? E como vão ouvir se não existe alguém que pregue? A fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Ou seja, Jesus, ao falar hoje sobre oração no Evangelho, vem nos mostrar que a oração é a nossa resposta à palavra que nos incomoda, à palavra que nos fecunda, à palavra que nos corrige. Quando a gente vai à Santa Missa, e final de semana, por exemplo, depois do padre fazer a homilia, o que nós fazemos na missa? A gente fica quieto em domingos e solenidades? O que a gente faz? Como comunidade, a gente professa a fé. Nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que naquele momento que a gente faz o creio? Ah, padre, porque é bonito? Não, isso não é resposta. Não é porque é bonito. É porque a fé que nós professamos como igreja é a nossa resposta ao Deus que falou conosco. A pessoa só pode ter fé verdadeira se ela escutar a palavra e crer nela. Depois do creio, o que nós fazemos na Santa Missa? A oração da comunidade.
Uma vez que nós temos fé, nós podemos rezar. Por isso que a oração da comunidade deve sempre ser baseada no Evangelho, na nossa vida, na vida da comunidade. Jesus, quando foi ensinar sobre as orações, veja que antes de ensinar a oração, ele ensinou a palavra. E olha que ele diz, quando você for rezar, algumas pessoas falam, padre, eu não sei rezar. Às vezes a gente é como os discípulos diante de Jesus. Deixa eu dar algumas dicas então aqui na nossa catequese semanal. Quando você for rezar, primeira atitude, humildade. Não se apresente diante de Deus cheio de si. Vá de maneira humilde. Não fique preocupado com a quantidade. Deus não está atrás de quantidade, mas de qualidade. Fale aquilo que você experimentou ao longo do dia, a partir do Evangelho que você escutou. Veja que Jesus fala assim, não é pela força da palavra, não é pela gritaria. Às vezes você passa diante de algumas denominações cristãs, e estão gritando. Eu pergunto, será que Deus é surdo? Deus não quer escutar a voz alta da boca, Deus quer escutar o grito do coração. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, nós cantamos no Salmo. Depois ele reza o Pai Nosso. A gente reza o Pai Nosso a vida inteira e vamos rezar daqui a pouco o Pai Nosso. Veja que bonito que é o Pai Nosso. O Pai Nosso tem 7 pedidos, depois você conta. Por que 7? É o número da perfeição? A primeira parte do Pai Nosso, veja, a gente chama Deus como Pai, Abá, Papai de ternura, Pai que é nosso, que está nos céus, que nos supera, que vai além de nós. Aí nós fazemos 3 pedidos na nossa relação com o Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esses 3 pedidos que fazemos no Pai Nosso de súplica é para nós amarmos a Deus. Quando você for rezar, não comece falando de você. Comece pedindo para Deus aquilo que é necessário para que você possa amá-lo, viver a palavra e não estar na aridez espiritual. A segunda parte do Pai Nosso contém 4 pedidos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. A segunda parte do Pai Nosso nós rezamos para vivermos esse amor ao outro, amor que Cristo tem por nós. O que significa isso? Que ninguém pode rezar corretamente se não conhecer a palavra do Senhor. A oração é verdadeira quando ela nos capacita para amar. No Pai Nosso nós suplicamos, pedimos como mendigos o amor do Pai. Faça essa experiência, dobre o seu joelho, e ainda que às vezes na oração você não vai escutar Deus falando, insista, continue, mas lembre, oração cristã verdadeira não é aquela que você só pede para você, súplica, é aquela que você pede pelos outros, isso chama intercessão, mas não só isso. Oração cristã verdadeira é que louva a Deus, diga a Deus como Ele é bom, como Ele é bendito. Oração cristã também não é só o louvor, é também o agradecimento, agradeça a Deus. Quando nós rezarmos com Cristo, a partir da palavra, suplicando, como no Pai Nosso, 7 súplicas, intercedendo pelos outros, louvando a Deus e agradecendo, aí nós chegaremos à verdadeira oração de adoração, quando nós não precisaríamos falar mais nada. Sabe por quê? É o silêncio amoroso de Deus que falará ao nosso coração. Vamos continuar nossa Santa Missa sentados, porque a grande oração da igreja é esta Santa Missa, que possamos cultuar o Pai em espírito e verdade. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.